Estou aqui numa obra de estaca raiz que nós estamos executando. São estacas de diâmetro 450 milímetros. São estacas que estão sendo realizadas para a execução de um muro de arrimo. É um muro de arrimo muito alto, tem alturas de até 9 metros. Aqui você pode ver, ó, vem cá, olha aqui, ó. Olha só. Claro que aqui, essa região, é uma região que está escavada. Não vamos trabalhar nela agora, porque senão seria, inclusive, muito arriscado, né? Mas os muros de arrimo que estão sendo feitos nessa região, eles vão alcançar até aquela altura, né? Então imagina aqui o paredão de concreto que vai ter aqui, ó. Tá aqui a locação das estacas, as estacas estão locadas. Cada branquinho desse aqui, cada piquete desse aqui é uma estaca a ser executada, e aí vai levantar um muro de arrimo enorme aqui nessa obra. E a gente está aqui para falar um pouco mais sobre a metodologia e as boas práticas da execução da estaca raiz. Antes de mais nada, me diz aí, me comenta aqui, por um acaso você já executou uma obra em estaca raiz alguma vez, alguma obra sua? Se você já executou, comenta aqui embaixo como é que foi a obra, onde que foi, para a gente poder conversar um pouco. Às vezes você tem umas boas práticas que foram realizadas, então aproveita sempre para comentar aqui nos vídeos do YouTube. Além disso, se você está aqui, eu quero muito que você se inscreva no nosso canal. Então já aproveita, já se inscreve ali no canal, já ativa o sininho para que você possa receber sempre as atualizações dos nossos vídeos, que toda semana, todo domingo, tem vídeo novo. Bora lá então! Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Muita gente fala assim, ó, estaca raiz é para situações onde eu tenho pedra, certo? Até certo ponto sim, mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Esse caso dessa obra é um caso onde a gente está perfurando a estaca raiz somente num trecho em solo. Talvez durante a gravação você possa ter visto isso aqui, né? Porra, mas esses rachão aqui, como que a estaca raiz passa isso aqui? Negativo. Esse rachão aqui ele foi feito para estabilizar o equipamento. Essa região ela era muito banhada, né? Ela estava com um banhado muito forte, né? Nível d'água muito alto, e o terreno estava muito mole. Então nós acabamos tendo que fazer um colchão de rachão para poder executar essas estacas, né? Então esse tipo de fundação, ele tem a tendência de ser utilizado para locais com rocha, mas não obrigatoriamente. Esse caso é o caso onde isso não acontece, por quê? Porque nesse caso, a gente tem, além de estacas verticais, a gente tem estacas inclinadas, tá? Então, é uma situação diferente nessa obra, por quê? Porque a gente tem a necessidade de executar estacas inclinadas. Quais tipos de fundação eu conseguiria executar inclinado? São poucos tipos. A gente tem uma limitação maior do número de equipamento, do tipo de equipamento, para executar uma estaca inclinada. Então o projetista nessa obra, pelo fato de ser um muro de arrimo muito alto, ele precisou fazer as estacas inclinadas para equilibrar a execução, para equilibrar esse muro de arrimo. Por isso ele acabou executando dessa forma. Então como que é a metodologia executiva de uma estaca raiz, para ficar muito claro, tá? Observa que a gente tem esses revestimentos ali, ó. Então a estaca raiz, no trecho em solo, ela obrigatoriamente ela é revestida. Ela tem esse revestimento. Toda vez que eu vou fazer uma perfuração de solo, obrigatoriamente eu preciso revestir ela, certo? Uma vez que eu alcanço as profundidades de solo, alcancei 10, 12, 14, 20 metros, e aí eu tenho, por exemplo, a necessidade de avançar com a rocha. Digamos que, por exemplo, eu furei um trecho em solo e vou furar a rocha. Aí sim eu vou entrar com o meu martelo e bits para quebrar, para triturar a minha rocha, certo? Não é o caso dessa obra, porque nessa obra especificamente a gente está fazendo só em solo. Inclusive isso aqui é até raro de acontecer. A maioria das vezes, sim, a gente acaba fazendo a estaca raiz em solo, em rocha, mas
A questão da inclinação, ela é uma exclusividade aí desse tipo de fundação. Inclusive, na estaca raiz, você vai ver muita obra que a gente faz em ponte. Inclusive, eu estou para começar umas obras de ponte agora, e a solução é a estaca raiz. Por quê? Porque eu tenho também as estacas inclinadas nesse caso. Então, é um tipo de fundação interessante para a gente executar, né, quando a gente tem ou a necessidade de rocha, ou a necessidade, de repente, de uma estaca inclinada, certo? Depois que perfura o trecho revestido, e depois que bate o martelo no trecho em rocha, a gente começa o processo de inserção da nossa armadura. Então a armadura daquela ferragem está prontinha, né? Dá para ver a armadura pronta ali, né? Dentro do nosso revestimento aqui ela, né? Então, uma diferença com relação à estaca hélice é o seguinte: na estaca hélice eu furo concreto e depois coloco a armadura. Na estaca raiz eu furo com revestimento, coloco a armadura e aí depois disso começa o processo de injeção. A galera está ali fazendo o que agora? Está fazendo a injeção da argamassa. Essa argamassa, por sinal, olha lá o caminhão dela lá, olha lá. Essa argamassa é usinada. Então essa argamassa está vindo pronta da usina, né, e a gente está, né, bombeando, injetando a argamassa da estaca raiz, né, sob alta pressão, para que a gente possa injetar a nossa estaca. Alguns detalhes com relação a essa argamassa: então ela tem que ter no mínimo 600 quilos de cimento por metro cúbico, né, cimento, areia e água, e a gente faz essa injeção com a nossa argamassa. Por que a gente usa argamassa e não usa concreto na estaca raiz? Porque justamente como a gente tem essa percolação, como a gente tem, por exemplo, a execução de rochas, por exemplo, em rochas ou em alterações, essa argamassa faz com que esse aglutinante acabe entrando nos vazios dos veios do solo, gerando uma estaca com uma excelente capacidade de carga. Normalmente FCK 20, em alguns casos FCK 25, 30, essa obra aqui especificamente o FCK é 20, né, e a gente acaba trabalhando com ela a partir dessas configurações da argamassa. Uma vez que eu termino de injetar a argamassa, e aí a injeção ela acontece até a boca, né? Ela vai até a boca e depois a gente vai ali controlando essa nata para que ela saia integralmente da minha perfuração. Depois que eu vou sacar inteiramente essa minha argamassa, eu começo a sacar esse revestimento. Então veja, à medida que eu vou injetando a argamassa, à medida que vai acontecendo isso, eu também vou sacando esse revestimento. Então vamos lá, por exemplo, você vai lá e injeta, olha lá, a argamassa vai sair, olha lá, essa imagem vai ficar boa. Olha lá, a gente tinha água no fundo, a argamassa mais denso do que a água começa a subir, e a gente vai ver daqui a pouquinho essa argamassa saindo aí. Então, é um tipo de estaca que funciona muito bem quando a gente tem água, né? Por quê? Porque a gente consegue revestir ela, proteger a perfuração. A água vai acabar saindo, evidentemente, pelo revestimento. Por quê? Porque a argamassa, a nata, ela é mais densa do que a água. Então, por isso que ela vai acabar saindo. Observa que essa água saindo estava onde? Estava dentro da estaca. É a água que usou para perfuração, ou é a própria água que foi usada, a água do próprio lençol freático, né? Então, é natural que essa água saia, natural que ela acabe extrapolando, extravasando. Até porque você não pode deixar com que essa argamassa ela se misture com essa água. Por que isso? Porque se houvesse a mistura da água com a argamassa, a gente teria uma alteração no fator água-cimento. E essa alteração do fator água-cimento é prejudicial para a resistência do nosso elemento, da nossa argamassa. Então a gente não pode ter essa entrada dessa água na argamassa. Tá? Então ela tem que realmente extravasar inteiramente. Por isso que inclusive o mangote da argamassa da estaca raiz, ele acaba ficando sempre inteiramente dentro da nata. Ele não pode, por exemplo, puxar muito rapidamente. Pode observar que o injetador ali, ele não está mexendo
no mangote da argamassa. Ele está injetando a argamassa, está vindo, está bombeando, e ele não tá mexendo ali essa, aí ó, vamos ver, ó, subindo um pouquinho. Ele mexe muito pouco na altura, por quê? Porque a argamassa realmente ela não pode se misturar ali com essa água. Então, vamos lá, eu falei que a estaca raiz é boa para os casos de execução de estacas inclinadas, falei que ela é boa para execução nos casos onde a gente tem rocha, e também agora complementando nos casos onde a gente tem o nível da água. Por quê? Porque como a gente consegue revestir e vir injetando de forma ascendente, de baixo para cima, a gente consegue realmente esse processo. Ainda deve estar bem fundo ali, então ainda a argamassa não extravasou, mas daqui a pouco ela vai extravasar, a gente vai acabar vendo ali o processo essa extravasagem da argamassa. Mas vamos ficar por aqui para a gente acompanhar ela. Então pode observar que já começou a mudar bastante a cor que estava saindo, né? Antes você viu uma água clara, depois uma água límpida, depois uma água um pouco mais escura, né? E aí foi ficando um tom mais de argamassa. Mas observa que ainda a gente está com um volume de água considerável, né? Então a gente ainda não tem argamassa saindo, ó. Olha lá. A gente está muito próximo aí de chegar com a argamassa, olha lá. Olha lá. Estamos... A partir de agora é só argamassa e algum resquício de água aí, né? De água que está incorporada ali, né? Você vai ver que vai sair só argamassa daqui a pouco, que é a argamassa que foi colocada lá no caminhão betoneira. Ô, Gisnaldo, quantos metros cúbicos vai em cada estaca dessa aí, kit 45? A gente tá pedindo para duas estacas de 14,40, 5,5. 5,5? Então, pouco menos de 3 cúbicos cada uma aí, né? 3 cúbicos nessas estacas de 450 com 14 metros nessas aqui, né? Nas estacas inclinadas, o sobreconsumo tem sido maior ou não? Não. Mesma coisa, né? Pergunto pelo fato de estar inclinada, poderia gerar uma... Mas não muda, né? Não. Quanto tempo estamos levando para furar essas estacas e quanto tempo para injetar, para ter uma noção? Uma estaca de 14 metros, no mínimo, ela triconada e revestida, ela está gastando no mínimo 40 minutos. 40 minutos para tricorar e revestir. Olha a argamassa saindo, olha lá, ó. Olha que coisa linda, olha lá, ó. E aí depois mais uns 20, 25 para injetar, né? Olha que coisa linda, agora ficou top lá, né? A argamassa saindo inteirinha, ó. Olha aí que show. Aqui você pode observar. Aí, ó, encerrou, já mandou o pedido para a bomba lá, falou, pode parar que aí só tem argamassa agora. Então você viu o processo de injeção da argamassa na estaca. O próximo processo que vai acontecer ali, então, é justamente sacar esse revestimento para fora. Isso porque o revestimento, ele não é perdido. Isso é importante. O revestimento não é perdido, o revestimento ele é recuperável. Em quais casos o revestimento ele é perdido? Nos casos onde a gente está com execução dentro da lâmina da água. Vamos imaginar que eu vou fazer uma ponte, né? Vou fazer uma ponte dentro da água. O trecho dentro da água vai ficar com o revestimento perdido. No trecho fora da água, né? Aí, no trecho que está no solo realmente, aí vai ter só argamassa, a gente vai poder sacar o revestimento fora. Então, via de regra ele é perdido, salvo uma outra situação, como lâmina de água ou algum solo muito orgânico, muito podre, seja necessário, seja fundamental a gente realmente perder esse revestimento, aí ele fica lá perdido, fica como uma camisa metálica para sempre executar. É isso. A estaca raiz é uma técnica muito bacana, muito interessante. Eu sou apaixonado por ela, porque ela é simplesmente a técnica de fundação, que ela tem o melhor comportamento, carga versus diâmetro. Essa estaca aqui de 450 milímetros, você pega ela em rocha, é uma estaca que vai pegar 250 toneladas, óbvio, dependendo da rocha, dependendo da profundidade, dependendo de várias considerações. Mas é uma excelente estaca, uma estaca com um ótimo comportamento. Por isso que eu gosto muito dela, porque ela é uma estaca que realmente ela tem uma altíssima capacidade de carga. Como ela é uma estaca que ela é executada
com hastes, eu não tenho um trado contínuo, eu tenho as minhas hastes, eu vou acoplando uma haste em cima da outra. Logo, a minha profundidade total da minha estaca, ela é quase que ilimitada. Uma máquina como essa máquina, essa por sinal é a minha última máquina que eu adquiri, essa MC180 da CZM, é uma máquina que eu conseguiria fazer tranquilamente estacas de 40, 50 metros com ela, com muita tranquilidade, sem nenhuma dúvida que a gente conseguiria. Por quê? Você viria colocando então uma haste em cima da outra até que você chegasse aí nessas profundidades necessárias. Então tá aí, a nossa estaca raiz, execução, metodologia, boa prática. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações no YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em te responder, em te ajudar, tirar um pouco das suas dúvidas. Esse tipo de conteúdo sobre estaca raiz, inclusive, é um conteúdo que você encontra dentro das nossas pós-graduações, como a pós-graduação em Engenharia de Fundações e Contenções, e também dentro do meu livro Fundações na Prática, que está disponível para venda na Amazon. Qualquer dúvida, comenta aqui. Não se esquece de se inscrever no canal do YouTube. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele, porque é muito importante para mim que mais e mais pessoas possam assistir o meu conteúdo. Muito obrigado, grande beijo, fique com Deus e até a próxima.